Oi pessoal, tudo bem? Então estávamos aqui, no vídeo anterior, falando sobre o método de Volhard, como é que é a sinalização química, na titulação final, quando eu estou titulando a solução de prata com tiocianato, eu estou usando o indicador ferro mais 3, O ferro e a prata vão competir pelo tiocianato, Então são essas duas reações ocorrendo. Tanto o ferro quanto a prata podem reagir com o tiocianato. Como é que eu sei? Por que a prata é a que preferencialmente vai reagir, Porque essa constante de equilíbrio aqui é gigantesca, Ela de alguma maneira, ela mensura, ela quantifica o quão favorável é essa reação nesse sentido, Qual que é o significado químico desse 9,1 vezes 10 elevado a 11? Significa que eu tenho alta concentração desse camarada aqui que está no estado sólido, que não faz muito sentido mensurar em termos de concentração, Mas sobra quase nada desses caras aqui em solução, O resultado, isso aqui veio da conta 1 sobre concentração disso dividido vezes concentração disso. Ou seja, qualquer coisinha, qualquer quantidade de prata e tiocianato em solução reage fortemente formando esse camarada aqui, Então, essas constantes de equilíbrio nos dão pistas sobre o quão favorável é uma reação, tá? Então, por isso que há a formação primeiro do precipitado de prata e depois a formação do complexo, depois que reagiu, depois que o tiocianato consumiu a prata em solução, ok? Muito bem, faltou só comentar que para essa reação é muito interessante manter o pH ácido também para evitar reações indesejáveis. Se eu manter o pH alcalino, o que eu vou favorecer, Vou favorecer uma reação indesejável, que é o meu indicador pode reagir com íons hidroxila, certo? Formando hidróxido de ferro 3, que é um problema para minha reação, tá? Ele é um indicador reagindo com tiocianato. Se eu tiro ele da solução, eu perco aí o poder de sinalização. Beleza? Todo mundo entendeu o método de Volhard? Legal, nós já resolvemos exercícios sobre o método de Volhard, só que faltou explicar como é que é a sinalização química dele. Muito bem, vamos falar agora um pouquinho sobre o método de Fajans. Método de Fajans. Eu nunca sei falar isso. Bom, gente, como é que funciona a sinalização química pelo método de Fajans? Os indicadores que a gente utiliza pelo método de Fajans são indicadores que a gente chama de adsorção, tá? Então, o ponto final da reação é acusado, é sinalizado através de uma mudança de coloração sobre o precipitado, Então, como é que se dá? Vamos pegar um exemplo de uma análise feita pelo método de Fajans para você entender. Olha lá. Então, tá aqui, ó. De novo, íons cloreto. Eu tenho aqui íons cloreto em solução. E aqui em cima eu tenho uma solução de prata, uma solução padrão de prata. O meu indicador que eu vou jogar é a fluoresceína, tá? Eu vou colocar ali, eu vou colocar aqui para vocês darem uma olhadinha na estrutura molecular da fluoresceína, Então, se você reparar ali, você tem hidrogênio ionizável aqui, Aqui também, de repente, pode ionizar,
Então, essa estrutura, ela tem um comportamento ácido, né? Ela pode protonar alguém, isso aqui pode pegar e protonar alguém, tá? É um ácido fraco, não tem, né? Ele não tem um comportamento ácido muito forte, mas, enfim, é uma estrutura ácida, ok? Por que eu estou mostrando essa estrutura? Porque a gente vai simplificar ela aqui do lado, para você entender o método de sinalização química. Olha lá. Então, ó, o tio vai colocar de verdinho, porque a fluoresceína ela tem uma cor meio de verde, amarelo, sei lá, ela tem uma cor meio esquisita. Então, eu vou colocar essa cor esquisita assim, ó. O indicador, que é aquela molécula toda protonado, né? Ele tem essa cor aqui, ó. Ele estabelece um equilíbrio químico em uma solução aquosa, né? Ó. Em água, o que vai acontecer? Você tem um equilíbrio químico, e aí agora, ó, o tio tá fazendo com corzinha, bem bonitinho para você ver. Olha lá. Você tem a estrutura do indicador sem tal próton, a estrutura desprotonada, né? Saiu uma carguinha H+, ele ficou só um indicador com um par de elétrons para ele, com uma carguinha a menos, certo? E aí, formando o H3O+. Beleza? Ó, então, esse indicador ele pode protonar a água, esse H aqui pode protonar, né? Então, esse aqui é o equilíbrio químico que vai ocorrer aqui, ó, no processo de indicação química. Beleza? Ó, esse indicador aqui, meio avermelhado, é que vai cobrir o precipitado. Então, vem com o tio que você passa de ano. Olha lá, ó. Quando eu jogo fluoresceína numa solução aquosa, esse equilíbrio é estabelecido. Eu tenho lá essa cor bem intensa, meio amarela, esverdeada, né, que é o íon, que é a fluoresceína protonada, e eu tenho o íon dele desprotonado, numa concentração baixa, né? Muito bem. Aí o que acontece? Olha só que bacana. À medida que eu vou jogando íons prata na solução, né, ela vai jogando para o fundo o meu cloreto, né? Muito bem. Então, enquanto a reação não acaba, né? Ó, parei a titulação no meio. Não terminou ainda. O que é que eu tenho em solução em excesso? Íons cloreto. Então, o que acontece? O que eu tenho aqui, ó? Eu tenho, cobrindo o meu precipitado, cargas negativas de cloreto. E o meu indicador, avermelhado, que sinaliza por adsorção, ele é negativo. Negativo repele negativo. Então, ele não cobre o precipitado. Aí, o que acontece, né? A prata consumiu todo o cloreto da solução, certo? Reagiu com todo o cloreto. O que vai acontecer? Vamos pensar na primeira gota de prata em excesso. Eu começo a ter o que no final? Prata mais. E aí, o meu sistema inverte, né? Olha lá, eu passo a ter aqui, ó, um precipitado de cloreto de prata, e eu passo a ter íons prata cobrindo o meu precipitado, carregados positivamente, tá? E aí, os íons prata carregados positivamente atraem, né? Positivo atrai negativo, atraem o meu indicador avermelhado, que está em solução, em equilíbrio químico, em equilíbrio químico com a sua estrutura meio esverdeada.
né? Esse equilíbrio está tudo em solução aqui. Então, por adsorção, o meu indicador que tem a carga negativa cobre. Olha lá. Então, quando a prata consome totalmente o íon cloreto da solução, a primeira gota em excesso começa a recobrir o meu precipitado, né, por excesso de cargas positivas. E aí o meu indicador, que é negativo, é absorvido na superfície. Então, no meio da titulação, o que acontece? Eu percebo a formação de um precipitado avermelhado, né? Ou melhor, não é um precipitado avermelhado. Eu percebo que o meu precipitado corou. Ele ficou avermelhado, né? Ele ficou avermelhado não porque houve um precipitado avermelhado por cima, tal como o cromato, quando precipita, mas sim porque o meu indicador é absorvido pela superfície, né? O meu indicador avermelhado, que estava nesse equilíbrio químico com a estrutura protonada e a água, né? Ele é absorvido, ele é retirado desse equilíbrio, né? E recobre o meu precipitado, né? O meu precipitado fica meio avermelhadinho. Gente, é assim, ó. A literatura, eu já vi na literatura que os indicadores de adsorção, a gente não consegue explicar muito bem o método que está por trás da sinalização química. E eu, de fato, poderia ficar aqui uma meia hora apontando falhas nesse modelo explicativo, tá? É uma merda de explicação isso aqui. É facinho de entender, mas eu poderia apontar milhares de problemas nesse tipo de explicação, né? Ela é bem ruinzinha, para falar a verdade. A gente não explica e não conhece direito os mecanismos de indicação por adsorção. Essa é que é a grande verdade. Mas o fato é que se a gente fizer um jogo de cartas marcadas, ou seja, colocar aqui embaixo 100 ml de cloreto, né, numa concentração 0,1 e aqui em cima prata na concentração 0,1, né, e fizer a titulação, a gente sabe que para consumir ou para reagir todo o cloreto com a prata, eu precisaria jogar 100 ml aqui. O fato é que esse tipo de indicador ele apita quando eu jogo 100 ml aqui, né? A gente pode não explicar muito bem, então essa daqui é a explicação oficial, vamos dizer assim, que é uma merda, tá? O fato é que a gente não explica direito o porquê que esses indicadores por adsorção funcionam, tá? É uma explicação até fácil de entender, mas daria para fazer muitas críticas a ela, tá? Mas enfim, é um método de Fajans, está aqui, eu estou demonstrando para você a explicação oficial de por que o indicador apita, como é que ele sinaliza o fim da reação, né? Porque ele está lá num equilíbrio químico em solução, e aí quando eu tenho um precipitado coberto por cargas positivas. Por que cargas positivas? Porque está havendo excesso de prata em solução, ele vem e é absorvido aqui, ó, uma camada por cima do meu precipitado, tá? Acho que é isso, gente. Todo mundo conseguiu compreender o método de Fajans? Fajans tem outras pronúncias a respeito do método. Beleza? Acho que ficou claro, né? Então, todo mundo entendeu? Se eu fizer um jogo de cartas marcadas, você vai perceber que, apesar da gente não explicar muito bem como é que isso acontece, você vai perceber que ele sinaliza. Se eu pegar 100 ml a 0,1, aqui eu vou gastar 100 ml a 0,1, né? E já logo ele sinaliza. Muito bem. Terminamos então o método de Fajans. O que a gente vai fazer agora? Vamos deixar um exercicinho para casa, né? Para casa.
que você vai fazer, gente, para casa? Você vai construir para o tio, vai fazer um exercício de curva de titulação, tá? Sabe aqueles cálculos de curva de titulação? Então você vai fazer um para o tio. Então tá aqui, ó, o meu titulante é a prata, 0,1 molar, tá? E o meu analito é o íon iodeto, 0,2 molar. Ó, jogo de cartas marcadas, tá? Esse exercício tem a ver com vídeos anteriores. Aqui, ó, eu coloquei 20 ml de iodeto, tá? Então, você vai fazer essa titulação de prata 0,1 com iodeto 0,2 e aqui tem 20 ml de iodeto, de uma solução de iodeto. Você vai construir o gráfico do PAG+, não precisa construir os dois gráficos, tá? Em função do volume titulante. Não precisa construir o P e menos. Só vai fazer o PAG+, vai dar uma curva assim, né? Beleza? Aqui no primeiro ponto é indeterminado, enfim, do jeito que você aprendeu. Ó, jogo de cartas marcadas, e que a concentração é o dobro da daqui. Então, o volume que eu vou gastar dessa solução de prata no ponto equivalente é 40 ml. Certo? A relação é 1 para 1, né? Ó, a prata é mais, o iodeto é menos. Então, MV é igual a MV. É válido, MV é igual a MV. Beleza? Tá. Então, você vai fazer isso em quais pontos? Você vai fazer isso no ponto 0 ml para volume de titulante, né? Ah lá, você vai fazer em 0 ml, ou seja, no ponto inicial. Você vai fazer para 10 ml, ou seja, antes do ponto de equivalência. Você vai fazer em 39 ml, ou seja, 1 ml antes do ponto de equivalência. Você vai fazer em 40 ml, ou seja, no ponto de equivalência, 42 ml e 50 ml. Ó, só um exercicinho para casa, hein? Ó, vocês estão bem na semana. Tá bom? Todo mundo entendeu aqui o que é para fazer? Muito bem. Então, deixamos aqui uma liçãozinha para casa. Você vai me entregar isso aqui no domingo, tá? Domingo quando? Domingo, dia 27. 27/9. Beleza? Babinha, né? Ah, ficou faltando um detalhe, né? Sem isso aqui você não faz. Se bem que dava para procurar na literatura. O KPS do AGI, do iodeto de prata, é 8,3 vezes 10 elevado a menos 17. Tá bom? Então é isso. Ficou aí o exercicinho para casa. Bom, gente, o que a gente vai fazer agora? Considerações finais sobre volumetria de precipitação, né? Volumetria de precipitação. Gente, só uma conversa para fechar o nosso curso de precipitação. O que a gente viu, então, né? Tentando lembrar aí um pouquinho.
A gente já chegou aí, ficamos tanto tempo na volumetria de precipitação, o que a gente viu, né? Inicialmente, nós vimos o princípio do método que está por trás da volumetria, né? Aí nós vimos que a volumetria de precipitação, ela tem alguns tipos de titulação, né? Que são os métodos argentimétricos, ou seja, que estão relacionados com a prata, e nós temos outros métodos. Então nós vimos que existem muitos outros métodos, certo? A precipitação a volumetria de precipitação não se resume só nos métodos argentimétricos. Aí o tio comentou com vocês que ia dar enfoque aqui, porque eles são muito mais importantes, muito mais utilizados do que os outros métodos. Eles também são utilizados, mas aqui você tem uma utilidade muito maior, tá bom? E aí, os métodos argentimétricos, existem 3 principais tipos de sinalização química. Um método de Mohr, um método de Volhard, então estamos relembrando, e o método de Fajans, né? Aqui o que está envolvido, né, é a precipitação seletiva de metais, né, de sais. É aqui, que é lá de quali, e aqui é a absorção. Muito bem. Aqui você tem uma competição entre 2 equilíbrios, né? Vale a pena o comentário que esse método aqui, os métodos argentimétricos, são muito mais utilizados do que os outros métodos, porém, de alguma maneira, eles estão caindo em desuso. Por quê? Devido às questões ambientais, né? O preço do reagente, né? Você está jogando prata no lixo todo dia. E prata, vamos combinar, que não é das coisas mais baratas que existem no planeta, né? Então, existe uma tendência muito grande na substituição desses métodos, né? Devido a questões ambientais, preço, valor, né? Vamos combinar, para que eu vou fazer análise de cloreto usando prata? Eu estou fazendo análise de um sal, gente, pelo amor de Deus, eu vou jogar prata no lixo, né? É mais fácil usar a potenciometria, né? Então, é muito mais fácil, barato analisar íons cloreto com um eletrodo de cloreto, para análise de cloreto, né? Então, esses métodos estão sendo amplamente substituídos. A volumetria de precipitação, ela tende a ficar, a cair em desuso de uma forma muito grande, tá? Não faz muito sentido ficar trabalhando com isso, mas é bom você entender o que está acontecendo, né? Então, nós vimos os principais métodos, nós vimos outros métodos, nós vimos o que está por trás, né? Então, você tem lá o princípio que está por trás, que é MV é igual a MV, né? A molaridade vezes o volume do meu agente de precipitação é igual a molaridade vezes o volume do meu analito. Isso é válido quando a relação estequiométrica é 1:1. Quando não é 1:1, isso não vale, eu tenho que olhar para a estequiometria da reação, né? Nós vimos o que está por trás, que é, de novo, a sigmoide, né? Que eu posso analisar ela assim ou assim, né? E o volume equivalente está mais ou menos aqui no meio, né? E tudo isso, então, que a gente viu aí a respeito da volumetria de precipitação. Eu espero que vocês tenham entendido que a volumetria de precipitação é totalmente diferente da gravimetria. Isso é importante que você tenha entendido. Na gravimetria,
os métodos para precipitar, né? A ideia é jogar o meu precipitado para o fundo e pesar ele no final. E aí, por estequiometria, eu acho a quantidade de analito, né? Normalmente, os métodos gravimétricos são muito lentos. Então, essa condição de lentidão é fatal para a volumetria de precipitação. A volumetria de precipitação eu preciso ter um processo ágil, rápido. Eu estou lá titulando, o meu agente de precipitação tem que reagir rapidamente e jogar para o fundo o meu analito. Para quando a primeira gota em excesso, né, essa gota reagir com o meu indicador para ele gritar, dizendo para mim, houve o fim da reação. Se o processo de reação na volumetria de precipitação ele é lento, eu vou jogando o meu agente precipitante, ele reage devagarinho com o meu analito, daqui a pouco ele está reagindo com o meu indicador sem ter consumido todo o meu analito. Aí o meu indicador grita, sinalizando o fim da reação, sem ter acabado a reação. Entende por que o processo tem que ser rápido? E aí eu tenho um fator limitante, né? Aqui não, aqui na gravimetria o tempo não é meu fator limitante. Não, eu tenho tempo a meu favor, eu tenho o tempo que eu quiser para jogar o meu precipitado, eu fico lá cozinhando galo o dia inteiro, né? No fim eu tenho lá o meu peso final que eu consigo por estequiometria achar o meu analito. Aqui não, aqui o tempo ele não está a meu favor, né? Então esse é um fator limitante aqui para a técnica, né? Aqui eu tenho uma versatilidade muito maior, o tempo não me limita, aqui não. Aqui a reação de precipitação precisa ser muito rápida, né? E nós temos uma quantidade muito pequena de reações de precipitação que são rápidas. Por isso que o método ele é restrito aos métodos argentimétricos, principalmente. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Então, isso aqui é o panorama do que nós vimos na volumetria de precipitação. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima atividade.